Olá, tudo bem? Estou comigo, está aí contigo. Também. Está tudo bem. Isso foi muito jovial. Desde a última vez. Isso foi muito jovial, estamos muito Assim, bem. então está sol, uma pessoa sorri, não é? Está um sol às 8 da noite quase. Não, mas teve um dia de sol, teve um dia de calor. Teve um dia de sol. Muito bom. Eu acho que tu estás assim porque vamos fazer um filme, vamos falar sobre um filme com o Ryan Reynolds. Eu gosto muito dele. Eu vi logo. Gosto muito dele, aqueles Mas quem olhinhos é que não fofos. gosta? Eu também acho. Os olhinhos, mais uma vez. Sim. Vês? É o que eu gosto nele também. Eu acho E aquela incrível que eu barbinha. Mas falta dizer, o filme que nós vamos falar o nome dele Lembras-te? é o Adam Project. É. Agora deixei Agora na fiquei dúvida. com medo. Sim, que sim, ele é o senhora. Adam, É o não da é? Adam Project. O sim. outro. Sim, vamos lá. Sim, senhora. Então eu vou-te fazer uma apresentação. Faz-me a do apresentação. filme. Faço? Faz sim. Queres que eu te faça? Faz com toda a vontade. Louca. É um filme de 2022. É um filme de 1h46. É o filme que neste momento está em segundo das procuras do IMDb. Boa. Nice. 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 Nem por isso é um filme melhor, mas é o filme que está em segundo. Pronto. Pronto. É um filme que tem como estrela principal o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. É difícil o nome É dele. um bocadinho. Para Ryan mim, eu nem Reynolds. digo. Eu nem digo. Que quer saber como é que ele está, como é que é o nome da personagem no IMDb? Diz lá. Big Adam. É o Big É Adam. o Big Adam. Porque depois tu tens o Young Adam. É, sim, Pronto, verdade. então tens o Big Adam e o Young Adam. E depois tens o Mark Ruffalo, que faz de Louis Reed. Lembras-te? Ruffalo. Fala de quem? Faz de quem? Louis Reed. É o Louis. E tens a Jennifer Garner, que é a mãe. Isto é um bocado estranho. Que faz de Ellie Reed. Yeah. Não é? E depois tens a Laura, que é a Zoe Saldana. Pá, isto é só Zoe. gente conhecida, man. Só gente conhecida. Zoe é o carro. Também não somos patrocinados pela Renault. Não sei o que estás a fazer. Ah, Não quero aqui Não me patrocínios importava. que não. Pois, está bem, mas eles não querem saber da gente. Eu já mandei para lá 0 contactos e eles nada, 0. Não me respondem. É impressionante. sim. Pronto. Isto basicamente é um filme, é science fiction, totalmente. Apesar Ficção de ter o Ryan científica. Reynolds que faz comédia, não é? Ele não entra em nenhum filme que não seja um pouco comédia. Sim, ele mete sempre o dedo. Exato. E é que nojo. Mete sempre Sim. aquela maneira dele, não é? Sim, não, como ator acaba por ter sempre alguma piada, Sim. mas é um filme que basicamente existe time travel. Ou seja, é um time travel muito estranho, ok? É como tipo o Back to the Future, tem aquelas regras inventadas que se tu conheces a tua mãe, depois mudas a cena e acabas por já não ser E faz parida. sentido. Mas não faz nada sentido. Eu acho que faz. Ninguém sabe como é que isto vai funcionar se algum dia houver time travel, portanto deixem-se de lérias. Não, mas acho que é assim, se tu. Ainda não chegámos ao filme. Não, ok. Sim, mas continua. falando no geral, Sim. se tu por acaso, se isso acontecer, não é? E se tu voltares ao passado Sim. e mudares alguma coisa, a Tu tua vol- pessoa no Tu passado. voltavas ao passado e matavas a tua mãe. Ai, opa, sério? Não é isso. Que raio de. Não é isso, pá. É só para o que tu me estás a dizer. É se isso acontecesse, já não nascias. É isso? É. Mas é assim, agora eu digo-te o meu contra-argumento. Então, mas se tu voltares ao passado, ou seja, imagina, tu tinhas 12 anos e tinhas a tua mãe. Sim. Eu não gosto de estar a pôr isso aqui. Aí. Então, Pronto. mas temos que imaginar alguma quero um situação. cão. Um cão. E coitado dos cães, que eu adoro cães, atenção. Pronto, tu mas tinhas eu não um vou cão. estar agora. Tu tinhas Sim. um cão Sim, que depois vai ter muitos filhotes e não sei o quê, certo? sim. Um cão Pronto, vai ter tinhas filhos, 12 não é anos uma cadela. chegava, e nessa linha temporal Sim. nunca tinha vindo uma Joana do futuro. Pois não? Uhum. Pronto, mas se tu vieres do futuro para trás, vens a visitar a Joana dos 12 anos, Certo, para mim é outra linha temporal. estou a perceber. Ou seja, não é a mesma. Portanto, tu continuavas a nascer numa linha temporal, mas voltando ao passado, criavas uma linha temporal nova. Uma ramificação. Tipo uma ramificação. Ramification. Reminiscence. Ou seja, portanto, há sempre duas maneiras de ver o time travel, que é, sim, o que tu fazes afeta, ou se não, o que tu fazes não interessa porque é para outra realidade. Portanto, quem é que sabe? Só se algum dia se existir, não se faz ideia. Mas para mim faz sentido porque és sempre tu. E não é mais ninguém, és tu. Sim, mas voltamos à teoria dos universos múltiplos, ou infinitos. Que eu acho que isso é uma coisa absurda. Isso é que é absurdo. Viajar no tempo é tranquilíssimo. Não é nada disso, mas pronto, meu não vamos Deus, por aí. Nosso Senhor Jesus Nós estamos Cristo. aqui para falar do Sim. coisinho, do Sei. Deadpool.
Deadpool. Não é do Deadpool. Fala de Deadpool, Não vamos falar de Deadpool. Não fiquem a achar que vamos falar de Deadpool. Não, Porque isso é mais, nós não isso vamos é falar mais de lá para Deadpool. frente. Quando sair o terceiro, nós falamos sobre o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas o Deadpool, quem não viu, quem não conhece, e pronto, há uma infelicidade a viver em vós. E vão ver, porque efetivamente são bons filmes. Opa, e quem conhece vai rever então. Mas eu é já a seguir. É já a seguir. Vou ver 1 e o 2. Bora. E tu? Eu posso adormecer, mas eu também curti a ver. Olha, é um máximo. Gosto imenso, recomendo. Vão todos ver o Deadpool. E, obviamente, o que eu queria dizer é que vamos falar sobre o ator principal do Deadpool. Então vamos lá falar do filme. O filme começa com uma legenda, digamos assim, não é uma legenda, mas escrito no filme, a dizer que é possível viajar no tempo. É verdade. Não é? Sim. E a minha nota é: damn you movie. Eu sei que assumir cenas é feio. Eles não sabem, eu não sei, tu não sabes. Ninguém sabe. Falta-me o nome. O Einstein sabia, e o Einstein disse que era possível viajar no tempo. Era possível com umas condições muito amaradas, mas era possível. O Einstein é uma cabecinha. O Einstein era uma cabecinha. Sim, era uma cabecinha. Que ainda aí anda, não sei se sabes. Uma foi cabecinha guardado boa. o cérebro. O cérebro Uma boa está guardado. cabeça. Boa. Gostava eu. Pronto. E depois eu achei que toda a envolvência do filme, ou seja, desde naves espaciais, viagem no tempo não, ok, mas desde as naves espaciais, a lasers, a coisas transparentes, Sim. muito science fiction, e depois com aquele toque de comédia, ou seja, o piloto da nave é um gajo, sou tão engraçado e tal, e é, ok, não é? Sim. Mas achei que basicamente era uma cópia, entre aspas, no melhor aspecto possível, sim, do filme Guardians of the Galaxy. Achei que era igual. Eu não nunca vi. Nunca vi. Fosca-se. Que é? Espera, se calhar vi. Tu viste então? Sim. Que até tem um animalzito que anda a pé. Exato. Não é um esquilo, é uma... Não, um esquilo, man. Sim. É aquele animal que nós sabemos. exatamente. Tem aquelas unhas grandes, não é? Sim. Que eu vi uma vez no Canadá. E ele veio ter comigo. Vai ter contigo. E arranhou-me o um gajo, sapato. Sim. E achei que era uma cópia do Guardians of the Galaxy, honestamente. Achei que era muito, muito similar o feeling do filme. Pronto, e depois com aquelas músicas tipo bué características, tipo músicas bué conhecidas. Sim. O Guardians of the Galaxy também é conhecido por isso. Achei que tinha um feeling, tem um belo soundtrack. São os dois assim meio no espaço, entre aspas, não é? Ok, mas é diferente. No espaço. São os dois com aquele toque engraçado. Achei que era no melhor sentido possível, obviamente, que era uma cópia do Guardians of the Galaxy. Tem ali umas luzes. Pronto. 2022, o ano em que está a decorrer a história do filme. Sim. E temos ele em puto, porque ele vem do ano 2050 ou 2040 sim, ou não sei o quê. Sim. E ele em puto a jogar o VR. A jogar em VR. Sim. E a minha nota é: sou eu, só que 20 anos mais novo. Shocking. Mas fez mesmo lembrar de mim próprio. Podia ser um filho teu. Podia ser eu. E um filho teu. Mas eu, só que mais pequenino. Pronto. Em vez de ter 34, tinha 14. Pronto, e era eu. Não mudava muita coisa, a não ser o aspecto físico, não é? Sim. A mentalidade era a mesma. Sim. É tudo a mesma coisa. Sim. Ali a jogar VR e não sei o quê. E eu pensei, olha, sou eu. E depois pensei, se calhar vou processar alguém, sou eu. Claro, então, o que é isto? Darem a minha imagem, as minhas coisas, quer dizer, não é? O que é isso? Não me pagaram nada. Mas tu que me conheces, não achaste que era um bocadinho parecido a mim? Tipo um nerdzito a jogar VR, tipo... Não achaste? É sim, meu querido. Ai, tão fofa. Ela nunca me disse isto na vida real. Isso é mentira. É a primeira vez na vida da história. E ficou gravado. Oh, yes! Não, mas temos que perceber. Eu percebo o que é que estás a querer dizer. Tem a ver contigo. Mas o que é facto é que desde que estamos juntos, não é? Tu não passas tipo... Eu acho que nunca te vi a jogar. A jogar propriamente alguma coisa, nunca te vi. Viste. Tu é que não sabes. Aliás, eu estava mentira. A ver pornografia. Não, por acaso vi uma vez só. Que jogámos até eu e tu. Sim. Com o VR, mas foi a única. Não és aquela. És nerd, é verdade, mas não és aquela pessoa que passa horas a. Não fui eu, foi um estúdio vizinho. Fogo, ganda som, man. Sim, eles mandam sardas de vez em quando, que é para nos estragar o áudio. Fogo. Eu assustei-me um bocado. Não, é normal. Ok. Não. Sim, nós temos vizinhos onde estamos a gravar. Peço desculpa, não podemos comprar o prédio inteiro. Não fazia sentido, man. Sim.
Mas realmente não te vejo. Percebo o que é que estás a dizer. És um nerd e também trabalhas com essa parte, Sim. mas não propriamente em jogo, não é? Para quem não sabe, a minha empresa trabalha com VR. É por isso é que ela disse isto. Para fazer lógica às pessoas. Por isso é que eu achei, olha, sou eu. Está giro. Por acaso nunca fui muito jogar jogos de avião, que era o que ele estava a jogar. Sim. Mas era a única cena. E foi o que o levou a ser piloto. E a ter um bom futuro. Verdade. E depois eu tenho uma nota que se aplica a ti. A mim? E eu vou ler exatamente o que escrevi, pode ser? O Adam, para quem não sabe, é a personagem principal, não é? É como a miúda do podcast. Porquê? Pode estar a morrer, e ele tinha levado um tiro aqui na altura. Sim. Mas a primeira cena é ir buscar uma maçã. É o mais importante da história. Espera aí, eu estou aqui a desfalecer-me, estou aqui todo quilhado a sair das tripas, mas vou buscar uma maçã e tem que ser uma golden coisa e tal, porque a miúda do podcast sabe as maçãs todas e os tipos todos de maçã que existem. Portanto, é verdade. Gosto imenso de maçãs. As minhas favoritas são as Pink Lady e as Granny Smith. Eu não menti, está tudo certo. E se me quiserem oferecer maçãs, estão à vontade, até porque elas estão caríssimas. Eu acho muito mal pagar-se tanto por fruta, mas pronto. Sim. Quando eles compram fruta tão barata. Mas sim, adoro maçãs e acho que uma maçã por dia mantém o médico longe, não é o que se diz? E era isso que ele estava a fazer. Mas está tudo bem, sim. Não, mas era isso, ele estava a tentar evitar, ok, agora levei aqui com um tiro, ou logo foi. Sim, levou, o que é que eu preciso? Preciso de uma maçã para evitar ir ao médico. Só 2 segundos, ele estava a ser seguido porque ele basicamente roubou a nave para vir ao passado corrigir uma coisa que a Força Aérea, entre aspas, a guarda que ele representava não concordava que ele fizesse. Pronto, continua. Desculpa, por isso é que ele tinha levado um tiro. Sim, ele veio cá para mudar a maçã de sítio e comê-la, metê-la no seu estômago. Verdade, porque as maçãs no futuro já não são tão boas como ele se lembrava naquela altura. Pronto, então está bem. Pronto, então, ficamos assim. E só isso já valeu a pena a viagem toda que ele fez. Uma bela de uma maçã, crocante, estaladiça, sumarenta. É tão bom. Adoro. Bem, como eu sei estas coisas. Eu aponto as coisas, mas é tudo com uma sabedoria extrema. Se elas não fossem tão caras, eu comia mais maçãs. Todas as maçãs. Adoro maçã. Todas. Adoro fruta no geral. Tudo o que é fruta. No geral, gosto muito de fruta. No geral e no particular. Sim. Acho que não há nenhuma que eu não gosto assim. Pronto, muito. vamos deixar de falar de maçãs. E fruta no geral. E depois eu acho que este filme falhou um bocadinho no aspecto de exageraram, a meu ver. Há lá uma parte que ele tenta explicar o time travel, basicamente. Sim. Ele tenta explicar, já não sei a quem, mas acho que é o puto. Deve ser. Tenta explicar o time travel e tenta explicar que existe uma coisa chamada fixed time, que era mais ou menos aquilo que eu estava a dizer antes, que é tu sais de uma timeline, vais para a outra, voltas atrás nessa timeline e depois whatever. É como se tivesse sempre um tempo que está sempre a correr. É não é? o ponto de origem. Sim, pronto. Uma coisa que está sempre ali. E depois eles chamam, não sei o que, a minha nota é fixed time, blá blá blá, cosmos fuckery, blá blá blá, yeah. Epá, sci-fi, completamente sci-fi. E eu achei que tudo o que é assim, todos os filmes que têm time travel eu acho que acabam por se esticar um pouco, honestamente. Mas é assim a imaginação? Epá, está bem, mas tentam tanto justificar porque é que funciona ou como é que funciona. Eu acho que diziam, existe, acabou, ninguém tem nada a ver com isto, depois existe não sei o quê, depois aquilo, acabou, existe, é assim. Está bem. Acabou, estás a ver? Pedro a querer simplificar os filmes. É porque eu acho que quando começam a meter muita, nem sei o que quer dizer, termos, não, isto depois há o fixed time é o que eu tenho aqui apontado. Epá, vão para o caraças, qual fixed time, qual que é, pá? Sabe o que é que eu ia dizer, mano? Qual fixed time, pá? Mas o que é isto, pá? Não, mas eu entendo. Para mim está tudo bem. É tipo quando um filme de hackers, e isto faz-me espécie especialmente porque nós trabalhamos muito de programação. Os hackers? Um filme de arma. Os hackers? Hackers. Hackers. Podia ser dos hackers. É quando um filme de hackers tenta explicar como é que o hacking funciona. Não tenta explicar, está sempre errado. Sempre. Pronto. Nós trabalhamos alguma coisa em cibersegurança e temos algumas noções como é que a coisa funciona. E eles nunca acertam. Se não sabem, estejam calados. Ou se a história, ou seja, se as limitações reais da coisa não dá para fazer um filme, façam o filme na mesma, mas não tentem explicar. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Tentam explicar o time travel, porque isto e porque aquilo, blá blá blá, e depois existe um fixed time e blá blá blá.
Vão lá para um sítio que eu sei e deixem-se de lérios e não tentem explicar. Existe, acabou. Pronto. Existe. Chatearam o rapaz a explicar as coisas. Não expliquem. Ele não quer explicações. Ele só quer as coisas e pronto. É isto e acabou. Não expliquem. Pronto. Não me encham a cabeça, não é o que estás a dizer? É isso mesmo. Não encham a cabeça ao rapaz. Nem ao rapaz, nem a ninguém, pá. Quem compra bilhete não quer estar ali com explicações e a ciência é assim, blá, Eu blá, quero blá. explicações. Não queres nada? Quero. Está bem. Eu gosto de saber, então. Sim, só que o problema é que são falsas. Está bem, mas não faz mal. Para aquilo está ok. Para aquilo que é, para um filme está ok. Pronto. Epá, está bem, mas ok, tudo bem. Depois eu tenho aqui outra coisa que é: não te metas com a tua mãe. Quando ele começa a ir, lembras-te que ele vai para um bar, penso eu, e a mãe vai lá. Também, sim, lembro-me. Que a mãe está toda desgostosa, coitadita. Está a desabafar com o Gosto muito também já agora. barman, Sim. não é? Sim. E basicamente ele ouve a conversa, não é? De propósito, vá. E mete-se. E a minha nota é: epá, não te metas com a tua mãe, nunca viste o Back to the Future. Quer dizer, não convém, pela lógica do Back to the Future, tu meteres-te com a tua mãe. Pronto, ele nunca viu. Imagina que nunca viu, não é? Mas nunca viu, mas sabe como é que o time travel funciona. Imagina, tu estás ali a ver a tua mãe a sofrer e a dizer e não sei o quê. Epá, eu percebo que é difícil não dizer nada, nem que seja só tipo, olha, tem calma que está tudo bem. Certo. Pronto. Mas se calhar era uma coisa que tinha que acontecer para acontecer outra coisa no futuro que ia... Ou seja, sim, mas tudo tinha que acontecer ali para acontecer exatamente igual, não é? Não se podia mudar nada. É assim, como nós falámos de início, pode haver duas maneiras de time travel. Sim. Não é? E nunca ninguém sabe, ou ninguém sabe neste momento, nem vão saber tão cedo, mas ninguém sabe neste momento como é que vai a coisa funcionar, não é? Sim. Se uma coisa vai mais para a esquerda, se vai mais para a direita, blá blá blá, ninguém vai saber como é que a coisa vai se processar. E então eu acho que tu meteres-te com a tua mãe no passado pode efetivamente ser muito problemático. E o Back to the Future ensinou-nos isso. Portanto, eu acho que ele devia ter tido algum cuidado e, devia ter visto o filme. Aprendeu alguma coisita, em vez de andar só a gastar tempo com jogos de aviões, não é? É verdade. E pronto. Depois, eu agora vou-te picar um bocadinho, porque é uma coisa que eu acho que tu também vais gostar. Ok. E acho que nós devíamos fazer uma coisa. E eu já vou explicar. Okay. A casa onde vive a mãe com o puto. Sim. É brutal. Ok. Não é? Sim. Não gostaste? Sim, é fixe. Se não gostares, quilhas-me já o que eu tenho para dizer a seguir. Não, diz. Pronto. Vê lá o que é que vais dizer. E eu acho que eu quero uma igual, não é? Ok, eu quero uma igual. Pronto, portanto vamos começar um Kickstarter. Eu e a menina do podcast. Portanto, mandem lá os vossos euritos para a gente fazer uma casa igual. €1 por dia. €1 por dia. Não, €1 por dia não creio. Mas €1 por pessoa. €1 por pessoa. Sim, não custa ninguém. Ficamos para aí com 14 euros. Ainda. Não é? Não, mas acho a casa realmente espetacular, com as vistas para a natureza. Sim. Curtia bué ter uma casa assim. Sim. Bué, não é? Trabalha. Vai trabalhar. Ganhar o dinheirito, pá. Nós já tentámos que o McDonald's nos patrocinasse, nada. Nós já tentámos que a Renault nos patrocinasse, nada. Assim está difícil ganhar trocos com isto, pá. É verdade. Pessoas, deem-nos Kickstarters, money from the Kickstarter, faz favor. Senão isto nunca mais, não é? Opa, meu Deus. Então, mas não gostavas? A casa é mesmo fixe. A casa é gira, sim senhor. Está tudo bem. Não sei como é que iria viver isolada de tudo. Não é isolada, a parte da frente está para uma rua. Sim, mas tu vês movimento? Sim. Não me lembro. Pronto, não interessa. É a minha memória. Pronto, vale o que vale. Yeah. Daqui a pouco. Não é muito boa. E depois eu tenho aqui uma coisa que é, a certo momento aparece Led Zeppelin na soundtrack do filme. Ok. E para quem me conhece, e se a menina olhar para a direita, está ali um póster dos Led Zeppelin. Portanto, é só para dizer que eu sou o maior fã do Mothership. mundo. Espetáculo. Espetacular. Eu gosto dele, só não gosto muito daquela música, como tu sabes, de... Não digas nada, que senão a gente fica já chateado e já não há. Não, já tu não também achas exagerado, já falámos sobre isso. Está bem. E achei brutal. É mais um ponto a favor da soundtrack. Portanto, já era boa e então achei mais um ponto a favor. Meter Led Zeppelin, espetáculo. Não deve ter saído barato e, portanto, eu acho que fizeram muito bem. Pois, porque eles têm que pagar, não é? Os Led Zeppelin não vão dar as músicas à borla. Exatamente. Não vão dizer, não, tu até és o Ryan Reynolds, jeitoso e tal. Gosto tanto dos teus olhos, usa lá a música. Toma lá a música. Não vai acontecer. E deve ser das bandas mais caras de licenciar, eu suponho. Okay. Pelo menos os bilhetes de concerto são assim. Ou eram assim. Ora bem, e porquê é que as naves
faziam sons de dragão. Lembras-te? Nós até gozámos um bocado. Que elas faziam tipo um som bué estranho. Se é um som de um dragão a fazer o quê? Não vou dizer, porque isto não é para maiores de 18, isto é para toda a gente, é público em geral. Eu espero que os dragões não façam isso. Por acaso não me lembro. Não te lembras? Lá Então está, vamos não- passar à frente. Vamos passar à frente. Não me lembro, não. Pronto. Memória, Vamos passar pronto. à frente. Vamos passar à frente. E tenho aqui mais uns comentários sobre time travel, porque é um filme de time travel, portanto não há hipótese, não é? E então este filme tem muita bullshit sobre time travel. Bullshit. Pá, não há outro nome para dizer. Sim. E as minhas notas são: You should not be here, não devia estar aqui. You can't delete time travel, não podes apagar time travel. E you being here is already terrible. Ou seja, isto são coisas discutidas no filme. Sim. Pronto, ok. Então basicamente o time travel serve para quê? As pessoas não podem time travel, não podem delete time travel, não podem e estar aqui já é terrible. Então o time travel serve para quê? Eu acho que. Boa. Não, eu essa acho que eu gosto também. Não, imagina que isso acontece. Isso aí vai existir. Primeiro é para quem puder pagar, não é? Sim, não é isso. E depois é provavelmente se calhar para grandes catástrofes e assim. Certo, mas as regras são: you should not be here, ou pelo menos o que eles discutiram, you can't delete time travel, and Sim, you sim, being sim, here sim. is already terrible. Foi o que acho que eu apontei e devem ter falado mais. Sim. Ou seja, basicamente existe time travel, mas não se usa time travel. Porque não podes, porque é ilegal, porque é proibido e não é bonito. Pronto. Podes estragar o mundo inteiro com time travel. Mas basicamente o gajo passa a vida toda em time travel. A mulher dele, que é a Laura, também passou a vida toda em time Gosto travel. muito da Laura. A mulher também passou a vida toda em time travel. Literalmente a vida toda. Ela está lá não sei quantos anos à espera dele. Sim, sim. E Portanto- já viste? É uma mulher cheia de esperança. Pois é. Ou então ficou sem nave. Já pensaste nisso? Porque não se vê. Desenrascou-se. Está bem, mas não se vê a nave. É cheia de esperança. Não teve outra hipótese. Está bem, mas Obviamente. manteve sempre a esperança acesa. Como é que tu sabes? O Que ela está lá. Primeiro está íntegra, não é? que isso quer dizer? Está com as capacidades todas, não está Então, mas- tonta. Mas que não tinha almoçado? Não estou a perceber. Não, ela está tipo, está bem, não está. Doida. Sim, Então, mas porquê que ela veio ficar doida? Está ali numa casa com vista para o rio. porque primeiro ela tinha que passar ali despercebida, não é? Tinha que se manter, entre aspas, invisível. Assim, pelas estas lógicas, não é? Que não se pode estar ali, não se pode não sei o quê, não pode existir, blá blá blá, Pronto. assim. E Mas depois- ela ao fazer uma casa e ao existir, imagina que ela comeu um bife, de uma vaca. comeu um bife Ah. que era suposto ser para outra pessoa, porque ela comprou no talho, teve que comprar, ou caçou, ou seja o que for, o bife que era para outra pessoa que ia curar o cancro. E essa pessoa nunca comeu o bife, morreu à fome. Ia caraças, por não ter comido o bife morre logo à fome. Chama-se o Butterfly Effect. Sabes o que é o Butterfly Effect? É o que estás a dizer? Não, está bem, não é isso. A teoria é que uma borboleta do outro lado do mundo pode bater as asas. Sim. E tu deste lado do mundo levas com um tornado na fuça por causa que a borboleta bateu as asas. Por causa que não, porque. Sim. Pronto, é uma teoria Ok. que uma pequena ação Sim, pode pode- despoltar uma cena gigante. Exatamente. Estás a perceber? É, Pronto. sim. E por isso é que eu estou a dizer, ok, se calhar estou a ser bem exagerado, mas é impossível deixar zero rasto Sim, mas no mundo, não é? Por muito tu te isoles e tudo mais, vives nos Himalaias, está bem, mas não quer dizer nada, não é? Pronto. mais ou menos. Eu acho que. Não sei. Pronto. Está bem, eu estou a perceber o que é que estás a dizer, mas eu acho que ela, para todo o tempo que passou e tudo mais, acho que ela conseguiu manter ali uma boa lucidez. Era isso que eu queria dizer. Certo. Isso eu concordo contigo. Pronto. Ela estava ali completamente impecável, preparadíssima. Ajudou, tipo, salvou e Preparadíssima. não sei o quê, e está tudo bem. Certíssimo. Fantástico. Fez o Guardians of the Galaxy, entretanto, porque, pronto. E sim, ela apareceu no Guardians of the Galaxy. Ok. Só para que se saiba. Portanto, ela está habituada a estas andanças. Não sabia. Yeah. Mas a E- cara dela realmente não era estranha. Mas ela é verde no Guardians of the Galaxy. Mas tudo bem. Se tu achas que é igual. Então. Mudou E a depois, cor, pronto. e depois, a certa altura, a gente descobre que aquele jogo que o miúdo está sempre. O miúdo, o Young Adam. Young Adam está a jogar dos aviões. Sim, A certa altura, a gente descobre que o father é que o programou. sim, verdade. Lembras-te? Sim. Basicamente, o pai dele é o gajo mais importante à face da Terra, porque ele programa os simuladores de aviões, ele programa o Ele não time faz travel. tudo. O gajo é o maior, man. Ele o Mark primeiro, Ruffles
É o maior. Ele é muito inteligente. Inventou as Ruffles. Ruffles, exatamente, era o que eu estava a dizer há bocado. Sim. Obviamente. Eu gosto imenso dele também. Acho que tem uns olhos também muito bonitos. Tem um olhar terno. Ok. Eu acho. Está bem. Pronto. Ficamos assim. Eu acho que é. Eu acho que ele é. Mas eu conheço a cara dele de algum lado, sem É o ser Hulk. dali. Pois é. Ei, que cena, man, é mesmo. Exatamente. Eu já achava o Hulk fofinho. O Hulk fofinho. O Hulk esmaga. Não é quando ele está em Hulk, né? Pronto. É quando ele está normal. Yeah. Continua. Então não tens mais nada a dizer sobre isto? Sobre o quê? Se ele ser inteligente? Ele é bastante inteligente, ele é bastante fofinho, tem um olhar bastante fofinho. Não é isso. Não é ser inteligente. Então é... Não só inventou o time travel, mas Sim, é sim. tranquilo. Ainda programou simulador sozinho. E se calhar Ele é muito inteligente. ainda sabia cozinhar tomate assado. Ele sabia fazer montes de coisas, mano. Sim, ele era muito bom em muita coisa. Sim. Pronto. Obrigado. Eu não posso. O que queres que eu diga? Eu não posso comentar assim tanta coisa, não é? Ok. Não é isso. Achei que era demais. Uma pessoa que inventa não, time ele é travel muito não é um inteligente. programador, por amor da santa. É físico. Mas pode saber fazer programação de jogos. Estás a brincar comigo. Programar um simulador requer muitas pessoas, muitas horas de trabalho. Então, mas ele. Desculpa, se ele inventa a viagem no tempo, achas Sim. que ele não consegue fazer isso? Pelo amor da santa, isso Não, são não é- peanuts para ele. Não é a mesma coisa que tu estás-me a dizer que ele inventou o time travel, portanto é o melhor jogador de futebol do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto, eu não sei. Eu sei que é preciso ser inteligente e o gajo tem tudo no sítio. Ninguém falou nessa parte, man. É que eu digo as cenas e depois ouço aquilo que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer num sentido e o gajo puxa Sim. logo para o outro. Incrível. Aquele gajo que está para aí. O rapaz, o menino. Yeah, O menino. yeah. Menino. Ora bem, depois há uma luta em que o pai, O pai, o Ruffles, bate com o carro no carro de um dos maus. certo. Isto, dizer maus é tão. Tipo, parece um puto de 12 anos a comentar um filme. O meu comentário é: o pai fica novo e sai logo do carro, lembras-te? Sim, Lembras-te bem? Tipo, bate, sai do carro na boa, nem um corte, nada, Sim. zero. sim. Se calhar estava em Hulk nessa altura. Zero, impecável, novo, nem dobras na roupa tinha. Nada. Tinha sido Impecável. engomado naquela altura. E os outros, os maus, nem conseguiram sair do carro. Ficaram todos, tudo morto, morreu tudo lá dentro. Completamente. Sim. Ou seja, o gajo provavelmente estava a conduzir um tanque e mesmo assim era capaz de ter feito um cortezito com o abanico. Aquilo deve ter sido um carro que ele próprio alterou. Tuning. Exatamente. E não tinha pensado nisso. Claro, ele é super inteligente. Super tuning. Já viste? Epá, agora fiquei tipo, man. Por isso é que a miúda é do podcast. Brutal. Outras visões. Eu não é? tinha pensado nisso. Outras visões. Pá, pronto. Não há muito a dizer, a inteligência Não. do homem a trabalhar e ele melhora as coisas. No que toca, olha, melhorou. Mete um alarão no carro, pumba, Melhorou. indestrutível. Ele tem um dedo que ficou melhor. Tuca. Pronto. Olha, que dano travel. Tuca. Pena não ter tocado vezes suficiente na relação dele. A relação dele não estava mal. Ele não era um pai presente. Mas mesmo assim continuava a ser casado com a Jennifer Garner. Atenção. Claro que sim. Portanto, mas... ele meteu muitas vezes o dedinho de certeza. Pronto. Eu desisto. Eu Não vou-me desistas, embora. não desistas, não tem que mudar o nome. Então. E depois vamos lá ver uma coisa. O disco, lembras-te do disco onde eles guardaram o algoritmo, que era uma cena bué da estúpida, que eles puxaram tipo uma gaveta e depois aquilo era tipo um círculo com cenas à volta e não sei o quê. Sim. Lembro-me disso, essa bola. Lembras-te? Lembro. Pronto. E eles o algoritmo está aqui guardado, não sei o quê, não sei das quantas. Lembro, Lembras-te? sim, senhor. Primeiro, para time travel não é preciso um algoritmo. É preciso, se calhar, milhares, dezenas, centenas de milhares, blá blá blá. Não é um algoritmo para time travel. Não é x igual a y vezes 2 ao quadrado. Não é assim que funciona. Ponto número 1. Ok. Ponto número 2, mesmo assumindo que era uma porra de um algoritmo que a gente precisava para time travel, esquecem tudo o resto. Porque é que eles não guardaram aquela porra tipo como uma pessoa normal? Tipo, tu imagina, eu na minha parte de fotografia, não é? Tiro fotografias, guardo no meu disco externo, que é onde eu trabalho, num disco externo, guardo na cloud, porque o disco externo pode dar de frosques, e ainda guardo no NAS da minha empresa, certo? Certo. Ou seja, tenho a cena, é uma cena, são fotos, Sim, são sim. minimamente importantes. Sim. Um gajo inventa time travel
e mete aquela merda no disco mais estúpido à face da Terra, não é? Pois. Opa, é assim, Obrigado eles não por são ter pessoas comentado. normais. Está bem, mas são pessoas super inteligentes, muito mais do que eu. Pois. Portanto, aquilo devia ter super segurança e não é chegar lá, puxar uma gaveta, olha, está aqui o disco com o algoritmo mais importante de sempre. Pronto. Opa, há sempre uma falha, não é? Uma. Desculpa, isto Há torna um sempre gênio uma num falha. estúpido Não vamos dizer isso. de um dele. IQ, do QI, IQ em português, IQ, QI de uma batata frita. Batata frita. Frita. McDonald's. Tu estás com fome. Epá, achei bué da estranho, tipo, a cena mais importante do mundo está guardada aqui num disco estúpido que qualquer gajo tem acesso. Opa, pronto. É bué da estranho, man, bué da estranho. E porque é que não estaria numa cloud, também na cloud, num SSD no bolso dele, numa pen, não sei, no ano que aquilo está a decorrer, já nem sei qual é. Pá, eu Sim. diria que meus filhos, tipo, tenham juízo, man. É a cena mais importante, é a descoberta mais importante até hoje. Não tiveram cuidado. Não tiveram cuidado, engravidaram. Não tiveram cuidado. Estás tão falador, obrigado. Opa, peço desculpa. Sabes que, pronto, eu depois eu explico-te. Ah, é? Sim. Então, estás com fome? Não é isso, é que eu Adormeceste? não adormeci. Não adormeci, mas já passou algum tempo. Sim, ok, está bem. Pronto, e se isto não for aqui logo tipo, Sim, ok, a sim, seguir sim. eu vou, já não tenho aquela Já não está memória tão fresco, não fresca, não é? Já estás uma velhota. É, eu estás. não posso guardar tudo, ocupa podes. espaço. Temos que fazer o filme, ver o filme e fazer logo a seguir Sim, o há, podcast. sim, Está bem. sim, com mais E rapidez. depois há uma, já que falámos no Deadpool há pouco, Deadpool, fantástico. Sim. há uma parte que eu não sei se tu te lembras que o puto, pá, não sei se salta, faz uma cena qualquer, tipo sem jeito nenhum, Sim. e diz Superhero Landing. Ah, sim, lembro-me Lembras? disso. É quando ele está a dominar a coisa, não é? Sim. E ele, assim, lembro-me perfeitamente disso, Lembras-te? achei muito E engraçado. isso é um callback ao Deadpool. O Deadpool é que ficou todo excitado. Lembras-te? Sim, Quando a gaja, eu não me lembro do nome da gaja, saltou lá do porta-aviões cá para baixo e ele Superhero Landing, Superhero Landing. Lembras-te? E eu Sim, achei bué da yeah. piada fazer aí o tie-in, fazerem a ligação com o Deadpool dessa forma. Pá, achei que foi muito engraçado. yeah. Ora bem. E mais? Conta-me mais, Sr. Pedro. Sr. Pedro. Depois, nós quando temos a luta final, a luta whatever, que está o Ryan, não é o Ryan, o Adam grande, Sim. o Adam pequeno, o pai, Sim. e está a Maia velha e a Maia nova. Certo, Lembras-te? lembro. Ou seja, estão ali 500 gerações, aquilo é um Sim, espetáculo. está ali aquilo, tudo junto. aquilo é tipo um mix de gerações. Uma reunião Devia fantástica. haver ali um brainstorm entre gerações que era uma coisa perfeita. Podia. Aquilo começa tudo a explodir, o reator, Sim, sim. sei lá o cara que é aquilo, não sei, faço ideia o que é aquilo, porra. Ora bem, e tudo o que é metalizado é sugado para lá para dentro, excepto uma coisa, que foi o quê? Não te lembras? A arma da Má. A arma da Má é sim, imune. Ela tem muita força, a má. Tem muita força. Muita força. Sim. Ou então ela já sabia e levou uma arma de cartão Olha. que dispara balas de cartão. Não, as balas foram. Foi assim que ele se safou, coitadito. As balas são puxadas lá para dentro. Se as Exatamente. balas são puxadas lá para dentro e a arma tem balas dentro, Cri. Não, mas podia estar. Pá, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz Foi sentido. uma falha. Mais outra uma. falha. Mais uma. Vá, filme para o lixo. Rating 0. Ei, a sério, 0%, fazem as pessoas porque eu acreditar nestas coisas. Uma É, pessoa vê ali é. física a acontecer, Sim. mas depois, tem uma. Olha, balas. E a bala vai, e a arma não. E então? E agora? Já e agora? viste? É Explica. estúpido. Explica. A arma, vamos imaginar que é uma pistola, 8 balas, ou que é uma metralhadora, 36 balas, ou 24 balas. E aquilo não é puxado para lá porquê? São 24 coisinhas. Como é que explicamos isso? Nós É a explicamos. força da Má, man. Ela chama-se Mia. Maia. Maia. É a força da Maia. Não, a Maia é um canhão. É um canhão a Maia. É um canhão. Podíamos estar a falar de qualquer Maia neste Mas, momento. calma, mas não. Sim, aquela das cartas. Exato. É essa que nós estamos a falar. A Maia das cartas é um É um canhão. canhão, caraças. Está aqui dito, e se ela ouvir isto, Maia das cartas, és um canhão. Pronto, vamos dar cartas. Força Maia. Está Diz-me aí, feito, o que é está que vai feito. acontecer? Não, já não vou dizer mais nada hoje. Já acabou? Não. Ora bem, As tuas notas? e depois a minha última nota é Last one. Last One. Mudaram
todas as porras, eu escrevi com mais asneiras, mas todas as porras, porque estava-me a irritar um bocadinho no filme, destruíram time travel, que era uma das coisas que não se podia fazer, falou com a mãe dele na boa, interagiu com a mãe quando não devia, mas, não sei se te lembras, não pôde salvar o pai. Ou seja, ele mudou bué das cenas, pôde mudar bué das cenas porque era fixe, mas sim. não pôde dizer ao pai quando é que ele ia morrer num acidente de automóvel. Pois foi, eu lembro-me disso. Ou seja, tu podes fazer tudo, man. Tu podes destruir time travel, tu podes meter-te com a tua mãe, mas eu acho que foi, ele não fez nada. Não foi ele que disse que não, para ele não dizer? Foi o pai que disse para ele não dizer. Pronto, okay. Mas eu dizia na mesma. Eu assim, agora já sabes. Pronto. Caralho, tipo, já destruímos time travel, que não era que, tipo, só por causa disso eu já não devia estar aqui. Sim, não é? sim. Já mudamos tudo. Tipo, eu como puto conheci-me como adulto. Eu falei com a mãe que não devia ter falado. Eu não sei o quê. Mas não, espera aí, não te vou dizer a data, não. Pronto. Não, meu amigo, vais ter um acidente no dia 26 de março, quando estás a sair da A1 e vais a fundo porque eu disse-te que tinha pressa para ir fazer xixi. E isso não pode acontecer. Vai devagar, se faz favor. Pronto. Ele teve que usar uma data que ainda vai chegar, ainda por cima falar de uma autoestrada portuguesa. Não acho isso nada bem. Agora vou ficar preocupada no dia 26 de março. Foi do ano passado. Sim. Não é isso, quer dizer, então, mas pôde mudar tudo. Sim, eu estou a entender a tua frustração. Pronto, e a partir daí não escreveste mais nada porque ficaste. Também já não havia. Frustrado. Então, quer dizer, também, isso é quase o final, é mesmo quase o final. Mas fiquei, quer dizer, então, mas, man, o que é isto, man? Eu entendo. Como é que é, man? Entendo o teu lado. Não, mas não tem lógica. Depois de tudo o que eles alteraram, aquilo era o mínimo. Era o mínimo. Mas se ia saber. Sim. Pronto. O que é assim, já que não vai haver time travel, porque é que ele não disse ao pai, olha, vais falecer naquele dia, portanto tem cuidado, porque é um acidente de automóvel, pode ser evitado. É para ver se não faleces. Não é? O que é que ia mudar? O pai ia viver mais tempo. O time travel já não existe mesmo? Mans, what the fuck, mans? Evitavam desculpa, não, para mim não teve lógica. Não entrou. Não é, este filme teve, lá está, é o que eu acho, as pessoas às vezes tentam explicar muita coisa de time travel, tentam evitar muita coisa, não sei o quê, e tal, não, porque time travel, isto e aquilo, e eu acho que isso acaba por estragar o filme. Podia ser um filme super interessante e ele podia ter dito, olha, vais ter um acidente tal, coisa, e acabava o filme na mesma. Porque tipo, já estragaram tudo para trás. Qual era a cena? Se eles tivessem dito, tu não estavas aqui a falar sobre isto. Estava a meter um ponto positivo em vez de meter um ponto completamente negativo. Okay. Obrigado. Ele está mesmo chateado. Eu estou com os olhos vermelhos de irritação. Ele está mesmo chateado com isto. Sim. Incrível. Até estou a ter urticária nos sovacos. Completamente. Sim. Já arrancou os pelos todos e tudo? 4 que eu tinha, agora tenho 0. Só para vocês verem. Não, acho que acabou numa nota negativa, porque não faz sentido para mim. Pronto. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu entendo o teu lado, mas para mim está tudo bem. Para mim está sempre tudo bem. Está tudo bem, meus amigos. Filme. Que se lixe. É a vossa imaginação. Obviamente que é assim. Se houver uma coisa completamente estúpida e absurda e tudo mais, se bem que os filmes são sempre filmes e é a imaginação de quem os fez, e eu, ok, tu aceitas, vês, comes e calas-te. É verdade, assim, é verdade. Aceitas, comes e calas-te. Nós fazemos isso completamente. Nós devemos para aqui falar sobre os filmes. Sim. Mas não, por mim está tudo bem. Está tudo bem. Eu gosto dele, gosto desse ator que fez de Hulk, gosto do ator que fez de Deadpool, gosto da atriz também. Qual delas? A mãe. E pronto, e também gosto muito da Linda, como é que ela se chama? Laura. Da Laura. Também gosto dela, portanto está tudo bem. Está tudo bem. Alguma coisa que tu não gostes? Não. Para mim está tudo bem. Pronto. Está tudo bem. Depois eu tenho aqui uma coisa muito engraçada. Vou passar à trivia então, já que... Passa. Ou queres fazer primeiro o teu rating? Faz primeiro o rating. O quê? Sobre o filme? Sim. Opa, não tenho um 7. Tu nunca dás 7, pá, que estranho. Não, mas sabes que é um 7... É assim, o filme ok, pronto. É um filme ok, mexe ali com umas coisitas e tal, mas há ali, por exemplo, a parte das armas deles, daquilo dos coisas que se ligam, que faz lembrar a Guerra das Estrelas ou caraças. Sim, os lightsaber que ele dizia que não era lightsaber ao puto. Sim. Isso aí, não é? Não gosto. Pronto, sim. Faz muito lembrar isso e então não gosto. Critiquem à vontade, mas não gosto. Eu também não gostei. Pronto. Mas de resto, estás a ver, pronto, uma coisa que eu não gostei. Sim. Obrigado. Mas
Mas pronto, foi um filme engraçado de se ver, mas não é aquele filme assim fantástico. 6,7. 6,7? 6,7 ou 6? 6,5, pronto. 6,5. Vou ficar ali no meio. Pronto, e eu só para ser amigo, como eu até gosto do Ryan Reynolds, vou dar um 3,5. Não, Silêncio na sala. não é isso. Um minuto de silêncio por respeito. Se não tivessem tentado explicar o time travel, Tinha 10. não, levava logo um 5,5, 6. Ok. Só por isso estragou-me o filme todo. Eu acho que sou muito simpática. E se não tivessem estragado tudo no passado, menos evitar a porcaria da morte do pai, levavam um 7 ou 8. Pronto. E hoje é dia do pai. E hoje é dia do pai. Parabéns a todos os pais. Parabéns a todos os Que pais. aguentaram tudo dos filhos. Sim. E sofreram imenso. Mesmo aqueles que os filhos sabem quando é que vocês vão quinar e não vos dizem. Vocês são os maiores. Parabéns aos pais. Yeah. Não sei se te lembras no Super-Homem, nos mais recente. Sim. Ou seja, já houve várias iterações do Super-Homem. Sim. Houve uma cena muito criticada que foi ele não salvou o pai adotivo, Sim. Não é? Porque ele podia, porque aquilo era um tornado que estava lá e o pai foi salvar o cão para dentro do tornado. Ele podia muito bem ter salvo o pai e não salvou para não mostrar os poderes às pessoas que estavam lá. A sério? Sim, mas depois toda a gente, pronto, lá está, é a mesma coisa que isto. Sim, pronto. Para evitar uma porcaria sem de jeito nenhum. Ai não, isto pode mudar tudo. Epá, Já tinha mudado. Eu entendo o teu lado, eu entendo. Vou dar 6. Minha nota final, 6. Está bem, o meu fica, eu gostava. Pronto. Peço desculpa ao Sr. Ryan Reynolds, que eu gosto muito dele. Gosto imenso dele e gosto muito de todos os outros. Mas é fazer Deadpools e deixa de fazer filmes estúpidos. Time travel, se faz favor. Faz time travel só no Deadpool, que o Deadpool tem time travel. E é melhor do que este. Pronto. Faz lá a tua cena, baby. Então não ias dizer aí umas informações? Não tenho informações para tu tão irritado com esta porcaria. Pá. Já me mandaste tudo ao ar. Já mandaste tudo ao ar. Não, o rating no IMDb é 6,8 neste momento. Ai, eu estou sempre ali naquela. Estou ali a bater tu não sempre falhas muito, o IMDb. Sim, tu não falhas IMDb? muito. IMDb. Pronto. Depois tenho aqui uma curiosidade, mas acho que não sei se é erro, se não, mas o Young Adam. Sim. São duas pessoas creditadas como Young Adam. Sim. É um rapaz que chama-se Walker Scobell, que é o rapaz que nós vemos o tempo todo. E depois, não sei porquê, não consigo perceber, mas temos uma Jessica Bodnarek, também creditada como Young Adam. Portanto, ou o Young Adam teve uma altura em que foi travesti, ou então não faço ideia porque é que isto está assim creditado no IMDb. Está mal. Pronto. Alguma coisa aí está mal, que eu não vi nada suspeito. Whatever, pronto. E é só isso que eu tenho a dizer. E pronto. Pergunta? Sim, pergunta. Ora bem, relacionado então com isto, óbvio, muito clichê, muito mainstream, mas pronto. Preferias então regressar ao passado? Sim. Ou dar uma espreitadela no futuro? Tenho que escolher um? Tens. Ai pai, não tenho interesse em nenhum dos dois. Então arranja, filha. É um preferias, portanto tens de preferir um ou outro. Está bem. Então e ao passado? Não, mas tens que ter como é que se diz? Um propósito, ok? Estás-me a obrigar a ter um propósito? Tens de ter um propósito, não vais lá só, olá, meu eu antigo. Agora é que tu me lixaste, um propósito. Ou seja, tinha que ir e fazer alguma coisa. Sim, imagina. Imagina agora que tens algo no teu presente. Sim. Que precisas ou gostavas de saber como é que seria no futuro. Está bem. Pronto, tem que haver um propósito. Então eu ia... O que é que escolhias? Eu ia ao passado. Não tens que dizer o que é se não quiseres. Não, mas eu vou dizer. Pronto, eu ia ao passado e dizia a mim próprio: man, os pelos no peito vão-te crescer, e dava-me as informações de quem é que ia ganhar todas as lutas de MMA, que era para eu próprio apostar nas lutas e ganhar algum inédito com isso. Ok. E dizia, e fazia outra coisa, pronto. E dizia a mim próprio: olha, assim que saírem as bitcoins, compra logo uma porrada de bitcoins, faz favor. Sim. Que eu acho que, pronto, Sim. eu acho que... Sim. Epá, não é? Nesta altura davam imenso jeito umas bitcoinzitas. Yeah. E pronto. Agora tenho que fazer uma para ti, não é? Sim, faz-me lá uma pergunta. Ora bem, tu tem que ser com time travel, não é? Vou inventar na hora. Não tem que ser. Tem que ser, porque então é o filme, é sobre isso, não é? Não faz sentido, não é? Sim. Não é? Então vá lá. O que é que tu dizias? Mas isto tem que ser um ou outro. Então espera, isto é sempre difícil. Tem que ser um ou outro o quê? Ou seja, o X ou o Y, não é tipo, o que é que tu fazias?
Não, mas se quiseres. Não, mas eu não quero. Eu quero Não vais alterar as regras. Não Ok. vou alterar as regras e pronto. Também podes pôr em hipótese, tipo, dizias isto ou isto, por exemplo. Ou preferias dizer isto ou aquilo. Não. Deixa-me pensar. Vou pensar um bocadinho. Então pensa lá. Estou a pensar. Isso ajuda-te a pensar. Não, nada. Queres um tempo? Não. Diz. Se tu ou seja, tu ias ao passado, Eu ia ao passado. certo? Sim. Eu estou a inventar isto da forma que estamos a falar. Vamos lá. Tu ias ao passado Sim. e tu sabias como é que estás agora aos 33. Ai, mas quem é que sabe que eu tenho 33 anos? Desculpa, de 27. Mas sabes, por acaso, a minha colega do trabalho diz exatamente que é a idade que eu pareço ter, 26, 27. Pronto, a 26. Achei tão fofo, Pronto. é mesmo querida ela, Pronto. incrível. Sim. Tu soubesse exatamente onde é que estavas na vida Sim, e tu tinhas duas hipóteses. sim. Ou dizias algo para melhorar a tua vida pessoal, Ok. ou dizias algo para melhorar a tua vida profissional. Ou seja, não sei que informação é que davas, tu é que sabes, não interessa, mas podias melhorar a vida pessoal ou a vida profissional. O que é que melhoravas? Cuidado com a resposta, porque sou eu que edito. Tu podes editar o que tu quiseres, meu querido. Olha, outra vez. Meu querido, é isso que eu vou deixar, portanto é a vida pessoal, não é? Não, mas por acaso estava a pensar, é assim, se a tua vida pessoal tiver um cocó, ou Eu for estou um a falar cocó, da tua. e eu estou a dizer, eu estou a dar um exemplo, Sim. ou estou a justificar Sim. estou aqui a fazer a minha resposta que ainda estou a pensar. Está a fazer a resposta. Pronto. Se a tua vida pessoal estiver mal, a tua vida profissional também vai andar assim meio. Quer dizer, olha, não sei honestamente, porque às vezes a nossa vida profissional é um escape à vida pessoal. A minha pergunta era mais simples, o que é que está pior e que precisa de ser melhorado? A vida pessoal ou profissional? Não, neste momento acho que não está. Quer dizer, neste momento não sei como é que as Sim, coisas mas vão ficar. tu não é? Mas obrigaste-me a responder, portanto... neste momento eu não tenho. Mas se calhar eu vou. Olha, nem sei o que é que eu vou. Eu acho que eu só por um motivo, e posso dizer qual é, vou para a profissional. Mas só por um motivo. É que eu sou tão giro que tu não querias perder esta bela peça. Não, primeiro acho que tudo que passei na vida pessoal me dá a estaleca, entre aspas, Sim. ou a personalidade de que sou e pronto, violentos. Mas a vida profissional, apesar de também mudar aquilo que tenho agora, Sim. aquilo que eu mudava era para dizer alguma coisa, dizes tu? Eu não tens de justificar. Já disseste que mudavas a vida profissional. Ok. Se quiseres justificas, não quiseres, vamos Não, embora eu para dizia casa. isso, olha, não percas tanto tempo. Ok, boa. Era só isso que eu dizia. Boa. Não A estejas para aí Joana com... mais nova ficava agradecida. Ficava bastante agradecida. Bastante agradecida. Não Mas percas tempo com eu cenas acho que toda a e... gente no mundo teria essa mesma resposta. E vai. Acho que toda a gente acha que perdeu muito tempo com certas coisas. Não, mas é assim, há Não tempo interessa, que tu... não tens de explicar. Não tens de explicar, não tens de contar a tua vida pessoal. Não, porque ele é aquela pessoa que ele fala tudo da minha vida pessoal, mas eu agora não sei o que estou a falar assim. Isso era eu? Sou eu que falo assim? Oh meu Deus. Eu falo tudo da minha vida. Tipo, vocês já sabem montes de coisas da minha vida, mas agora é que eu vou falar aquilo que eu sei o que é que eu quero dizer, não posso falar. Diz lá. Não quero. Pronto. Não, então pronto. Olha, muito obrigado por terem ouvido mais um podcast da Menina. Da Eu por acaso menina. disse que era um podcast da menina, não disse? Eu acho que não disse. Bem-vindos a um podcast. Acho que não disse. Diz agora no fim então. Bem-vindos a outro podcast da menina. Obrigado, já disse. Obrigado por assistirem a mais um episódio Pronto. Mais um episódio. neste filme fantástico que foi, com estas viagens do tempo todas Time fabulosas. Travels, por mim está feito. Pronto, estamos Tá conversados aviada. hoje. Estamos conversados. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, olha, pronto, o próximo pode ser Deixem que like seja na melhor. mesma, que é para a gente ficar com o ego mais cheio um bocadinho. Sim, olha, tipo do género, olha, afinal estamos a ver, Yeah. até Que gosto. cena. Um Uau. pouco. Parou-se. É o que nós, pronto. Yeah. Ok. Nem isso. Então vá. Muito obrigado por Obrigada. mais uma visualizaçãozinha e até à próxima. Até à próxima. Adeus.